Olá pessoal, graça e paz para vocês, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui uma vez mais no nosso Bible Café, o nosso podcast semanal. Que Deus abençoe a tua vida, espero que você cresça espiritualmente, espero que você possa aprender e podemos aqui também esperar a tua pergunta. Se você tem alguma pergunta sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, ok? É muito importante você buscar aprender sobre Deus, sobre todas as coisas que Deus tem para você, para a tua vida, ok? Sejam todos bem-vindos. Você que está aí com a gente, se você quiser, pode mandar o seu alôzinho aí. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Cristiane, seja bem-vindo, Paulo Henrique. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês estejam aprendendo. Seja bem-vinda, Giovana, também. Todos aí, os queridos, vocês que estão com a gente, a Beth também, se você estiver aí ainda, que Deus te abençoe, Beth, um grande abraço para você, e nós estamos aqui, hoje nós temos um tema que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muita gente pergunta, diz o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você tiver alguma pergunta, pode escrever aí no chat aí do Facebook, que a gente vai tentar estar atento aí para responder a tua pergunta, ok? Mas vamos começar orando, porque aqui nós falamos, mas precisamos da direção do Espírito Santo de Deus, ok? Nós estamos aqui direto de Denver, do Colorado, e muito feliz que todos vocês estejam assistindo, ok? Daqui a pouco outras pessoas começam a entrar também, mas é muito importante nós entendermos, apesar de vocês estarem longe ou em outros locais, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, pelo Espírito de Deus, ok? E a intenção não é polemizar, a intenção é aprender, estudar sobre a Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, toma agora o nosso coração, toma agora, Senhor, nossa alma, Senhor. Vem manifestar o Teu Espírito, o Teu poder através da nossa vida, Deus. Dá-nos entendimento, ilumina os olhos do nosso entendimento, abrindo, fazendo-nos compreender e descortinando o que o Teu Espírito quer abrir para nós nas Escrituras, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Ó Deus, toca cada pessoa que está acompanhando com a gente, que o Teu Espírito possa consolidar a Tua palavra, o aprendizado da Tua palavra no coração de cada pessoa. Se alguém, Senhor, que está nos assistindo, está triste, está abatido, está, ó Deus, sentindo qualquer ação maligna, também nós repreendemos em nome de Jesus. Venha manifestar o Teu poder, a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, mais pessoas também já estão com a gente, a Mirtes também, que Deus abençoe, né? O Kaique, que Deus abençoe todos vocês que estão com a gente aí, sejam bem-vindos, ok? E acompanhem com a gente. Bem, hoje, como eu disse, o nosso tema é o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma coisa que muita gente pergunta, né? Eu quero, então, ler o texto, como a gente sempre faz, tá? O texto que está aqui em Mateus, capítulo 12. Tem alguns outros evangelhos também que trazem isto, mas nós vamos ler, vou colocar o texto aí para você também, para que você possa acompanhar com a gente essa leitura, ok? Só um minuto enquanto a gente vai ajustando aqui, ok? A nossa tela, e você pode, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode também acompanhar com a gente essa leitura, Mateus capítulo 12, ok? Vamos lá? Eu vou colocar na tela para você acompanhar comigo aqui. O que é? Então vamos ler o texto. Nós estamos em Mateus 12, versículo 22. Diz aqui o texto: trouxeram-lhe, isto é, para Jesus, então, um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Versículo próximo, 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes:
todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Versículo 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso, versículo 27, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode, versículo 29, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os bens, se primeiro não maniatar ou não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 31 agora é o versículo chave, que quero que você preste bem atenção. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ok? Muito bem, nós já temos o texto. Ok? Damos as boas-vindas a todas as pessoas que entraram. Pastora Júlia, Bárbara Nogueira, que Deus abençoe você aí que está nos acompanhando ao vivo. Sejam bem-vindos, ok? Que Deus possa tocar no teu coração aí onde você está. Então, nós queremos neste momento falar um pouquinho sobre isso. É uma pergunta que todas as pessoas, muita gente faz. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então a gente tem aqui, em uma passagem, nós temos que entender pelo contexto da passagem. De acordo com a passagem que nós lemos, nós vemos que trouxeram alguém endemoniado para Jesus expulsar o demônio. E diz que essa pessoa era uma pessoa que estava cego e também não falava. E isso era a ação de um espírito maligno. E Jesus, então, curou essa pessoa. E como foi que Jesus curou essa pessoa? Pelo contexto, nós entendemos que Jesus expulsou esses espíritos que estavam causando esse tipo de coisa nessa pessoa. E aí o que acontece? Os fariseus, que gostavam muito de falar, bastante, eles não queriam admitir que Jesus era o Filho de Deus, eles não queriam admitir que Jesus estava agindo através do Espírito Santo de Deus. E eu quero que você entenda aqui que Jesus estava atuando nessa terra debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Quero lembrar que quando Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito. Jesus era cheio do Espírito. E a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 10, é muito importante que nós entendamos esse contexto, diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou curando e fazendo bem, porque Deus era com ele. Ou seja, havia uma unção do Espírito de Deus sobre o Cristo, sobre Jesus, porque em Filipenses diz que ele sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele veio aqui, assumiu a forma de homem, e achado na forma de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Então, ou seja, como Jesus fazia os milagres, como Jesus expulsava demônios, como Jesus tinha revelações, como Jesus atuava, como Jesus propagava o reino de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Isso é um fato dentro da Bíblia. Não, de maneira nenhuma, nós tentamos diminuir o fato de Jesus é o Cristo, Filho de Deus, ele é Deus. É muito importante você grave isso, pois nós vamos ter um dia só falando sobre o Jesus Cristo Deus e os textos que mostram que Jesus é Deus. Eu estou dizendo isso porque, principalmente para aqueles que são novos convertidos, de repente tem pessoas que estão tentando confundir a tua cabeça e dizendo, não, Jesus não é Deus. Jesus é Deus, e a Bíblia confirma isso. E é muito interessante, só para constar, em uma passagem de Atos dos Apóstolos,
quando eles queriam maltratar os discípulos, matar até Pedro e alguns dos apóstolos, então dentro do Conselho de Jerusalém, ali se levantou Gamaliel e deu um conselho, né? E ele falou, diz assim, olha, se a gente combater contra esse pessoal, nós podemos estar combatendo contra Deus. Então ele está reconhecendo, mesmo que involuntariamente, a divindade de Jesus, ok? Então veja bem, naquele momento, o que aconteceu? Ali todo mundo estava admirado, e todo mundo, pelo que viram Jesus fazer. Jesus expulsou o demônio daquela pessoa, desse endemoniado, que estava cego e surdo, e imediatamente essa pessoa começou a ver, e essa pessoa começou a falar. E todo mundo estava admirado. Mas os fariseus queriam roubar, digamos assim, né, a cena do sucesso. Eles queriam minimizar a ação. E eles então falaram que Jesus estava expulsando demônios através ou debaixo do poder de Belzebu, que eles conheciam como o príncipe dos demônios, que o príncipe dos demônios é nada mais, nada menos do que Satanás. Então, eles dizem assim, não, ele não está expulsando isso no poder de Deus, está expulsando no poder de Satanás, de Belzebu. Jesus, então, é aí que Jesus começa a falar. Diz a Bíblia aqui no texto, quero só mostrar para você mais uma vez, no versículo 25, preste atenção aqui no versículo 25, Jesus conhecendo os seus pensamentos. Olha que coisa interessante. Como que Jesus conhecia os pensamentos? Também através do Espírito Santo de Deus. É muito importante nós entendermos isso. Jesus percebeu, viu, soube o que eles estavam falando. Então o que Jesus diz? Jesus ele diz, se Satanás, né, todo o reino, não precisa ser só o reino de Satanás, viu pessoal? Diga-se de passagem, qualquer organização que se divide contra si mesmo. Então Jesus está dizendo, qualquer reino que se divide contra si mesmo, esse reino será derrubado, devastado, destruído. Se nós, por exemplo, somos uma igreja, começarmos a nos dividir, nós também seremos destruídos. É por isso que o diabo planta muita divisão no meio da igreja. Separação, problemas, intrigas, brigas e muita coisa. Então, ele diz, se um reino se dividir contra si mesmo, ele será destruído. Ele diz, então, se Satanás luta contra Satanás, o seu reino não pode subsistir. Então, esse é um princípio básico que a gente tem que entender. Mesmo o reino das trevas, ele não se divide, ele não entra em colisão, porque se ele fizer isso, o que vai acontecer? Eles mesmos serão derrotados por eles mesmos. Esse reino não consegue subsistir. Então Jesus ele está dando uma demonstração para dizer o seguinte, que se ele estivesse expulsando o demônio daquela pessoa pelo poder de Satanás, o reino do diabo estaria dividido, porque ele está expulsando o demônio. Aí ele diz, mas se eu expulso pelo poder de Deus, ou pelo Espírito Santo, tá? No versículo 28, né? Eu gosto sempre de frisar e mostrar o versículo, que é muito importante, aqui, ó. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Na operação do Espírito Santo, quem está operando é o reino de Deus, e o reino de Deus tem poder sobre o reino das trevas, para expulsar os demônios, para fazer milagres. Tudo isso nós precisamos entender. O diabo não tem o poder para enfrentar de fato o reino de Deus. Onde o reino de Deus chega, ele tem que mandar mesmo. E outra coisa que ele diz que é muito importante, vamos só repassar no versículo 29, aqui no versículo 29 ele diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, Jesus está dizendo que não pode haver esse tipo de coisa. Ou a pessoa está com Deus, ou a pessoa não está com Deus. Se não está com Deus, ou ele está a serviço de Satanás, ou ele está debaixo da influência de Satanás. Isso é muito importante, ou seja, não há meio termo, não tem como a pessoa, eu estou com Deus, mas eu não estou com Deus, mas também não estou com o diabo, né? Ou seja, é muito importante a gente entender esses princípios bíblicos.
E aí é onde Jesus, então, ele fala, né? Ele diz assim, todo o pecado, né? Eu vou colocar na tela de novo, no versículo aqui, versículo 21, olha só, todo o pecado e blasfêmia, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Depois, no versículo 32, ele diz, se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, que no caso aqui é ele próprio, Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, que quer dizer, nem nesta vida, nem no futuro, que seria na vida eterna. É muito sério isso aqui, ok? Então, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, de acordo com o contexto, é quando você atribui ao diabo, ou às trevas, a Satanás, aquilo que é o Espírito de Deus que está fazendo. E isso é extremamente perigoso, e é o que eu entendo dentro desse contexto. Ou seja, aqui ele estava expulsando o demônio, e os fariseus disseram que não era Deus que estava fazendo isso, mas que era Beelzebu, era o próprio diabo. E aí você pode, de repente, se assustar, porque é muito comum, às vezes, a gente ver, por exemplo, pessoas que estão dizendo que uma obra que Deus está fazendo não é de Deus e é do diabo. E, de fato, isso é muito perigoso. Eu acho que nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter discernimento espiritual, pedir direção de Deus, para que Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, nos mostre. Porque, é claro, também existem situações que o inimigo ele quer se fazer passar por uma coisa de Deus. E não é, às vezes não é de Deus. E nós temos que ter muito cuidado para não nos precipitarmos e dizer que algo não é de Deus, ou ir ao extremo de dizer que algo é do diabo. Isso é muito sério. Por quê? Quais são as consequências? É muito interessante a gente ver as consequências que Jesus falou, é que não há perdão para esse pecado. Isso é terrível, né? Talvez alguém está ouvindo isso e diz assim, puxa vida, e eu já fiz isso e agora? Entretanto, agora vem uma coisa muito interessante que eu quero dizer para você. Quando você faz isso por pura ignorância, eu entendo também pela Bíblia que você não vai, esse pecado não vai ser lançado sobre você. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. No caso dos fariseus, é uma situação interessante, porque eles eram, número 1, da nação de Israel. Número 2, estudiosos da Bíblia, profundos conhecedores da palavra de Deus. Eles conheciam, posso dizer com muita certeza, todas as profecias acerca de Jesus Cristo. E tudo que eles estavam tentando fazer era criar uma situação para que as pessoas não recebessem Jesus como o Messias esperado. Eles mesmos sabiam que Jesus era, de fato, o Messias. Porque lá em João 1,12 diz que Jesus veio para o que era seu, o povo, o próprio povo dele, mas eles não o receberam. Mas é muito interessante, então, em outro texto, outros textos que a gente pode ver na palavra, eles tinham ciúme de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava atraindo a atenção das pessoas. E eles, antes de Jesus chegar, eles eram tidos como os homens de Deus. Eram tidos como a fonte de sabedoria sobre a palavra de Deus. E agora o que está acontecendo? Jesus veio e roubou deles essa posição. Não roubou, Jesus não roubou nada. Jesus, de fato, ele assumiu a sua própria posição. E eles estavam com inveja de Jesus.
Eles não queriam que o povo seguisse a Jesus, eles não queriam que a multidão seguisse a Jesus, e eles não queriam que eles aceitassem que Jesus era de fato o Messias. Então, eles estavam fazendo isso conscientemente. E aí é que está verdadeiramente a raiz do problema. Quando nós, ou qualquer pessoa, estamos plenamente conscientes de que algo é de Deus, e aí nós vamos lá e dizemos, não, isso não é de Deus, isso é do diabo. Isso é um grande problema. Então, se você pensa assim, eu de repente já cometi esse pecado, você tem que entender que, de fato, para que ele tenha essa consequência de não haver perdão nunca, você tem que ter feito isso conscientemente, que uma obra era de Deus, mas aí você, de repente, tomou essa decisão por conta própria. Então, de fato, eu não aconselho, ou eu aconselho que ninguém faça isso, principalmente se houver alguma sombra de dúvida, ok? Não permita esse tipo de coisa. Quando você se deparar diante de uma situação que você disser assim, não sei se isso é de Deus, não sei se é de Deus, peça discernimento ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele te esclarece, ele fala, ele mostra, ele ensina. A Bíblia diz que o Espírito ensinaria todas as coisas. E isso é muito importante a gente entender e a gente buscar do Espírito Santo de Deus. Porque se você erra nesse quesito, é muito complicado. E aí, de repente, você tem uma pergunta. Se tiver uma pergunta, escreve aí. Desde que não seja que hora que vai acabar. Mas, de fato, nossa proposta é ficar no máximo até 1 hora. Hoje, provavelmente, nós vamos encerrar mais cedo. Mas, de repente, você tem uma pergunta. E aí, pastor? Esse é o único pecado que a Bíblia fala que não é perdoado? Sim, esse é o único pecado que a Bíblia fala expressamente que não será perdoado. Agora, existem outras circunstâncias e outras situações que a Bíblia fala também sobre situações de perigo. Entretanto, uma das coisas que a gente precisa enfatizar muito é que há perdão para os nossos pecados. E a Bíblia fala lá em 1 João, no capítulo 1, João escreve e fala muitas coisas, e é um dos capítulos bonitos, lindos da palavra de Deus, que ele diz assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai, que é quem é? Jesus Cristo, o justo. Ele diz, ele é a propiciação, ele é o preço, o único preço que pode ser pago pelos nossos pecados. Entretanto, é muito importante que a gente entenda sobre o pecado, que o pecado, para ser perdoado, precisa haver confissão do pecado, precisa haver arrependimento e confissão. Em 1 João 1,9, João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, de fato, é algo lindo de Deus, algo maravilhoso de Deus. Eu não sei se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida sobre este assunto, mas é muito importante que você esclareça suas dúvidas, que você pergunte, não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de se expressar, ok? Porque muitos de nós, às vezes, durante muitos anos, permanecemos na ignorância, né? E convivemos com certas questões da palavra de Deus, certas dúvidas. Às vezes estamos dentro da igreja durante muitos anos e não temos coragem de perguntar, mas isso é um assunto muito fácil e eu tenho vergonha de perguntar. Não tenha vergonha. Se você quer crescer, você tem que perguntar. Uma das coisas que eu vejo muito importante, por exemplo, muitas pessoas falam de Tomé, né, e criticam Tomé, mas ele gostava de fazer perguntas, e porque ele fez algumas perguntas, de fato nós temos algumas respostas
interessantes. Então nós já falamos bastante sobre o Espírito Santo, mas eu quero dizer algo mais que é muito interessante. Por que isso aí? Dentro da visão da divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é o Senhor, ele é Deus, e ele é aquele que é colocado dentro de nós. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 14, assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. É muito, muito rico esse texto, porque você precisa ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não somente para fazer as coisas que o Espírito Santo quer, mas também para saber como se comportar diante de certas coisas. Hoje nós estamos vivendo num mundo que tem muitas coisas loucas. Existem seitas, religiões, igrejas, e talvez você fique assim, mas e aí? Quem que eu vou crer? Né? Eu vou acreditar naquele que está ensinando isso, vou acreditar naquilo, e de repente você decide crer ou frequentar, sei lá o que, aquilo que você acha mais fácil, mais conveniente. Mas muitas vezes você pode também estar sendo carregado para a ignorância. Ou seja, porque as pessoas que normalmente enganam, elas não gostam de falar toda a verdade. Às vezes elas dizem meia verdade, ou às vezes elas não te dizem nada da verdade. Elas te vendem simplesmente uma mentira. Né? Vamos supor, você vai comprar um carro, o carro está com um problema, e o cara diz assim, não, pode vir olhar, mas eu só tenho tempo à noite. Mas é porque ele não quer que você veja os defeitos do carro. Então é muito importante você ir para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Né? A Bíblia, a Palavra de Deus, eu vou colocar um texto aqui de Hebreus capítulo 4, o versículo 12, que é um texto muito interessante que fala sobre a Palavra de Deus. E a propósito, falando sobre a Palavra de Deus, nós queremos falar sobre a Bíblia, a própria Bíblia, nos próximos programas, que muitas pessoas têm dúvidas sobre a Bíblia. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, você pode escrever, pode mandar sua pergunta, e a gente vai tentar também tirar as suas dúvidas, tá? Mas, de fato, a Bíblia, ela interpreta ela mesma. A Bíblia tem respostas que muitas pessoas nem imaginam. Veja bem esse texto aqui, olha. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que coisa interessante. Então a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva. Quando ela entra em você, ela tem uma ação em você. Ela tem o poder de transformar a nossa vida. Né? Ela corta mais, ela vai até a divisão da alma e espírito. Ninguém, humanamente falando, tem condições de dividir a alma e espírito. Nem os médicos, nem os psicólogos, nem os psiquiatras, psicanalistas têm condições de identificar ou de dividir a alma do espírito, ou de encontrar a diferença entre um e o outro de fato. Agora, a palavra de Deus tem esse poder. Então, quando você tem dúvida de alguma coisa, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer, orar. Você tem que pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Dizer, Senhor, e isso? De onde vem isso? Eu me lembro, há muitos anos atrás, durante várias eras, vem surgindo coisas novas, né? Coisas que as pessoas... começou a aparecer dente de ouro,
Depois começou a aparecer ouro na mão das pessoas. Tem as pessoas que recebem oração e caem. Então tem as pessoas que começam a dizer, não, mas isso não é de Deus, mas isso é de Deus, isso é do diabo e tal. É muito perigoso. Então o que você deve fazer? Orar, pedir direção de Deus, porque você, se você é salvo, se você crê em Jesus e você abriu sua vida para Jesus e você se deixa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, você é um filho de Deus. E quando você pede a direção, o Espírito de Deus, ele te mostra, ele te revela as coisas. E ele abre o teu entendimento. E aí você pode ter uma visão clara sobre o que são estas coisas. Mas uma boa dica também, para você discernir o que podem ser essas coisas, você tem que fazer a seguinte pergunta, né? Qual é o proveito espiritual que isso tem na minha vida? Tá? Porque às vezes tem gente que vive só de buscar sensações maravilhosas, né? Ah, que maravilha, eu estou assim, sabe, em êxtase. Tem muita gente que só vive para buscar estes êxtases, mas quando chega no momento da luta, no momento da provação, no momento do aperto, ou no momento em que as coisas aparentemente não estão dando certo, então eles desistem de Deus por causa destas coisas. A melhor coisa que acontece na nossa vida é quando nós temos uma vida sólida com Deus, uma vida plantada na palavra de Deus. Eu quero usar como exemplo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência tremenda com Deus, mas ele se solidificou na sua vida com Deus, a tal ponto que, quando as coisas estavam mal, e para ele, quando ele decidiu fazer a vontade de Deus, parecia que as coisas só davam erradas. Ele foi açoitado, ele sofreu perseguição, ele foi apedrejado. E aí, como muita gente pensa o seguinte, que a vida com Deus é só quando tudo está dando certo. E dando certo para eles, no ponto de vista deles, é quando nenhum problema acontece. E isso não é verdade. O que nós precisamos entender é que uma vida espiritual sólida, uma vida firme com Jesus, ela independe das circunstâncias. Então, nós precisamos andar debaixo de direção de Deus. Não quer dizer que, porque está acontecendo uma coisa ali ou outra lá, e aquilo é de Deus porque é bom, e outra coisa não é de Deus porque não é bom. Então, no final, a grande questão que eu quero trazer hoje com essa questão de o que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, é que nós precisamos ter muita certeza daquilo que nós somos em Cristo Jesus, daquilo que nós temos em Deus, ok? Se você entendeu bem o que nós dizemos, eu vou repetir, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, de acordo com o texto de Mateus capítulo 12, é consistentemente dizer que algo que foi Deus que operou, que não haja dizer que não foi ele, que foi, digamos assim, feito pelo diabo. Quando a pessoa tem consciência de que de fato é de Deus. O que eles simplesmente não queriam é dar o crédito para Jesus. Porque se eles dessem o crédito para Jesus, eles estavam, em outras palavras, confirmando que Jesus era de fato o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ok? Bem, hoje não vejo nenhuma pergunta, não sei se alguém tem uma pergunta. Se você tiver uma pergunta, manda aí que eu posso tentar responder. Se ninguém tiver pergunta, hoje nós vamos encerrar mais cedo, mas de qualquer forma é muito bom estar aqui e compartilhar essas coisas da palavra de Deus, ok? Eu quero de fato agradecer a todas as pessoas que estão com a gente hoje assistindo, que Deus possa abençoar o teu coração. Se você tiver um pedido de oração também, está passando uma luta espiritual, se você tem dificuldade com algum texto da palavra de Deus e que se você quiser
manda aí também. Nós vamos ler o texto e vamos tentar te dar um esclarecimento. Não precisa ser só e exatamente o texto ou o tema que a gente está aqui. Se o texto que você enviar te merecer a gente trabalhar um programa só nesse tema, a gente vai fazer também, ok? Que Deus possa te abençoar, ok? Um abração, Paulo Henrique, um abração para todos vocês, Patrícia, um abração para todos que estão aí conosco, ligados, que Deus possa encher o teu coração, que Deus possa alegrar a tua alma e te dar mais conhecimento dele, ok? Vamos orar? Vamos orar comigo aí? Aí onde você está, feche seus olhos se você puder e coloque sua alma, seu coração na presença de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Te peço, Senhor, que ela entre no nosso coração, ela transforme a nossa vida, nos encha de sabedoria, de graça, que ela nos ajude, Senhor, ó Deus, a organizar a nossa alma, nosso espírito, ó Deus, de uma forma maravilhosa. Pai, eu quero orar pelas pessoas que estão agora conosco, Pai, online. Deus, Tu as conheces, Tu conheces as suas necessidades, Tu conheces as suas dificuldades, os seus desafios, Senhor. Então eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo possa guiá-las, que Tu possa, Senhor, guardar a nossa boca de todo mal, de todo engano, e os nossos ouvidos das mentiras, Pai, que são ensinadas em vários lugares. Pai, se alguém está triste, angustiado, abatido, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, ó Deus, e traz, Senhor, alegria, traz paz. Alguém, Senhor, está precisando, Senhor, de um milagre na sua vida, Senhor. Traz a Tua bênção, traz, Senhor, o Teu Espírito, manifesta a Tua glória e opera este milagre, Senhor, porque Tu operaste antes e Tu opera ainda hoje. E nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua glória, na manifestação do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te adoramos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe teu coração, que Deus abençoe vocês todos aí. Obrigado pela presença e que Deus possa te encher de paz, de alegria e de bastante, vamos dizer assim, contentamento, né, com o Senhor Jesus, com a paz do Espírito Santo de Deus. Envia a tua pergunta, envia o teu texto, a tua dúvida e a gente vai trabalhar com você, ok? Um grande abraço. Bye, bye. Todas as quintas, a partir das 7 da noite, você poderá participar comigo no nosso podcast sobre a Palavra de Deus. Será sempre ao vivo pelo Facebook da Nova Geração. Serão perguntas e respostas. Você pode enviar sua pergunta pelo chat do Facebook ou solicitar o teu ingresso no nosso grupo de WhatsApp. Assim você poderá receber as notificações de transmissão e deixar sua pergunta ou comentário. Todas as quintas, às 7 da noite, no horário de Denver, Colorado. Conheça mais sobre a Palavra de Deus e cresça espiritualmente. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube ou visite nosso website para ver novamente os programas gravados ou compartilhar com um amigo. Que Deus te abençoe. Te espero lá.